de chaves Pix do Banco Central. É isso mesmo. O Banco Central confirmou o primeiro vazamento de dados de Pix em 2025. Mais de 25 mil chaves tiveram informações expostas, como nome completo, CPF mascarado, número de conta e agência. Segundo o Banco Central, não teve vazamento de dados sensíveis, como senhas ou saldo bancário. Mas mesmo assim, muita gente ficou preocupada e em dúvida sobre o que pode acontecer a partir de agora. Por isso, a gente vai conversar agora com o advogado e especialista em crimes digitais, Lucas Caram, que vai explicar o que esse vazamento representa e como proteger os seus dados, os dados de quem está assistindo a gente no momento. Oi, Lucas, muito boa tarde. Obrigada mais uma vez pela participação com a gente. Todos, sim, mais um vazamento por instituições financeiras vinculadas à rede Pix. Vazamento de dados que são muito valiosos para os criminosos, porque a partir desses dados eles realizam diversos golpes, como por exemplo o golpe da falsa central, onde eles coletam esses dados e se passam por um funcionário do banco com a persuasão necessária para, de fato, enganar aquela vítima, tendo, por exemplo, o acesso à sua informação de agência, qual é o seu banco e consegue até mesmo o nome do seu gerente. Bom, Lucas, esse não é o primeiro vazamento de chaves Pix. O Banco Central vem contando agora desse primeiro vazamento em 2025. O que o Banco Central ou o que outras instituições devem fazer para evitar que isso aconteça? Porque, como você bem disse, isso pode gerar aí esse tipo de fraude, como esse que você acabou de exemplificar. O Banco Central ele já regulamentou através de uma norma que cada banco vinculado, cada instituição financeira vinculado ao sistema Pix, ele deve ter um mínimo de segurança cabível para as operações da chave Pix ou até mesmo para armazenamento, porque se uma instituição financeira ela faz parte ali da rede Pix, ela tem acesso a informações que, de certa forma, seriam privilegiadas para autenticar, por exemplo, quem é o destinatário daquela transferência via Pix, quem é aquela pessoa, qual é o banco destinatário, aquela pessoa realmente é uma pessoa real, aquela transação é uma transação lícita. Então é para isso que essas informações de chaves Pix e outras informações são compartilhadas com essas instituições financeiras, com o intuito de aumentar a segurança entre as transações. No entanto, algumas instituições financeiras acabam não respeitando, não aderindo essas seguranças que são estabelecidas pelas normas, o que acaba gerando fraudes via transferência Pix ou também acaba gerando esses vazamentos, como foi o caso agora dessa instituição financeira. Lembrando que quando há esse tipo de acontecimento, essa instituição financeira ela pode ser sancionada, tendo ali multas ou até mesmo a exclusão dessa instituição no sistema Pix. Mas, Lucas, que tipo de erro pode ter acontecido, pode estar acontecendo para esse tipo de vazamento específico? Eu digo isso porque a gente está falando de fintech, de instituição financeira mesmo, de banco. Então, são dados extremamente sigilosos. Qualquer dado que saia dali pode sim ter uma relevância para quem queira causar algum tipo de golpe. Então, o que pode ter saído errado nessa instituição financeira, por exemplo? Provavelmente eles não aplicaram a medida de segurança para dados que seriam um pouco mais expostos, porque esses dados, por eles serem compartilhados entre os bancos, eles são mais acessíveis. Então, se você acaba não aplicando ali uma medida rigorosa de segurança, o seu próprio funcionário pode vazar aquele dado, ou até mesmo um sistema vulnerável pode vazar aquele dado, porque são dados que eles estão
de uma forma mais compartilhada do que, por exemplo, uma senha que já é encriptada, que já está em um sistema mais robusto, que ele não é tão compartilhado, ela não é tão acessível como esses dados de chave Pix, número de agência, entre outras informações. O que muda desses dados para os dados que não foram expostos é que esses dados são compartilhados entre bancos, inclusive pelo próprio Bacen. A gente vem falando, principalmente do final de 2024 para cá, da importância do Pix para o brasileiro, inclusive do finalzinho de 2024 até agora, já houve 2 recordes de utilização do Pix no Brasil desde a sua criação, desde a época do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, é um sistema que é altamente utilizado por todos os brasileiros. O que o Banco Central e o que o governo também pode fazer para evitar que esse sistema que é altamente utilizado tenha menos fragilidade, né? Esse tipo de risco, esse tipo de vazamento? O Banco Central já vem trazendo medidas mais rigorosas em suas resoluções. Agora, o próximo passo é, de fato, fiscalizar os bancos para cumprirem essas medidas impostas. Há bancos grandes que já não passam mais por esses vazamentos, mas possuem dificuldades de, por exemplo, filtrar transações que seriam fraudulentas por informações que seriam reais, em uma época onde temos inteligência artificial, onde essa inteligência artificial é amplamente utilizada para marketing, é amplamente utilizada para oferta de serviços, isto é, para lucro. Então, as instituições financeiras precisam sim ser fielmente fiscalizadas para que elas cumpram com o que elas principalmente devem realizar, que é manter a segurança do dinheiro dos seus clientes e dos dados dos seus clientes. Agora, falando em cliente e falando em quem está assistindo a gente agora nesse momento, nós já falamos várias vezes aqui a respeito de segurança na internet, de sistemas, até mesmo de redes sociais, sobre dupla segurança, dupla checagem. Existe alguma coisa que a pessoa que está em casa está nos assistindo, que é cliente desse banco, que está fazendo Pix aí, pode fazer para aumentar também a segurança dela? Sim, recomendamos sempre utilizar a chave Pix na modalidade aleatória. Além disso, também é necessário sempre desconfiar de ligações bancárias, de transferências via Pix que não foram aprovadas. Não devolva essa transferência de imediato. Comunique ao seu banco e peça ali o estorno, porque com base nessas informações, os clientes serão assediados justamente por esses criminosos que utilizarão essas informações para tentar criar um cenário onde, a partir dali, eles consigam ali levar algum valor da conta das vítimas. Então, modifique a sua chave Pix, insira uma chave Pix aleatória, aumente o seu senso crítico para qualquer ligação, seja de banco, seja e-mail, seja via WhatsApp, informando que é o seu gerente. Não aceite qualquer comunicação nesse sentido. A comunicação precisa ser sua para o banco através de canais oficiais. Então, desconfiar quando houver comunicação de banco para com você, né? Exatamente. A desconfiança, e lembrando que qualquer tipo de golpe cibernético, ele tem como base, primeiro, o senso de urgência, onde você precisa fazer algo sobre a perda de uma oportunidade, sobre a perda de perder o seu dinheiro que estava ali no banco. Isso é o principal método de persuasão dele. Ou então alguma vantagem excessiva, você ganhou um prêmio, você realmente foi ali contemplado pelo número da sorte. Esse é o principal fator de isca que os criminosos utilizam. Então desconfiem, já dizia aquele ditado, não existe almoço grátis. Contate diretamente o seu banco, contate diretamente os órgãos oficiais. E claro, caso você seja vítima de qualquer golpe,
o quanto antes você contatar o seu banco para que ele inicie o mecanismo especial de devolução, o famoso MED, melhor e mais chance você terá de ter o seu dinheiro de volta. Agora, Lucas, deixa eu ver se eu entendi direito. Você falou sobre chave aleatória. Para quem não entende muito bem de internet, assim como eu e está assistindo a gente, a chave aleatória seria não usar a data de nascimento, ou seu e-mail, ou dados que possam aí te prejudicar ainda mais caso esses dados, essa senha, ela seja vazada, é isso? Exatamente. A chave aleatória consiste em números e letras aleatórias que, a partir daí, não vão fornecer para o criminoso dados que eles possam cruzar com outros dados para cada vez mais terem mais informação daquela vítima. Então, isso mitiga, ou seja, diminui a exposição daquele usuário que teve seus dados vazados, por ser um dado de difícil rastreabilidade. Tá aí, gente. Não vai colocar aí chave Pix do seu e-mail, senha com data de nascimento do marido, do filho. Tenta colocar aí números aleatórios, assim como o Dr. Karan tá ensinando pra gente. Dr. Lucas, obrigada mais uma vez pela participação com a gente, viu? Muito obrigado pelo convite mais uma vez, Neila. Tudo de bom. Até mais.